Amigas e amigos, o ano de 2020 começa com os preparativos intensos para as eleições municipais, que é um ponto fundamental, uma espécie de esquina dos acontecimentos envolvendo todo o processo, a marcha golpista, a resistência democrática, a eleição da extrema-direita em 2018, esta conformação, essa conflagração política que se estabeleceu a partir do surgimento da máfia da Operação Lava Jato, esse partido político de caráter fascista e que depois se desdobrou em todos esses acontecimentos. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia, hoje é dia 8 de janeiro de 2020. Feliz Ano Novo a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. É importante a gente situar vamos dizer assim, nesse começo de movimentação das forças políticas, partindo, né, do centro do poder, que é esta composição, esse ajuntamento das facções que criaram este projeto de poder. Tinha por trás de tudo isso, eu sempre digo aqui, o programa de governo, e tem os atores, os três atores aí que comandam esse circo. Sem dúvida alguma que o Sérgio Moro da Lava Jato, o capo da Operação Lava Jato, é o mais poderoso deles, é o que tem poder efetivamente, né? Sujeito perigoso, de índole fascista, é o sujeito da corrupção grossa, não da corrupção miúda, da corrupção da Operação Banestada, da Operação Maringá, né, e etc, etc. Este é o poderoso, é aí que está o centro da coisa. O Paulo Guedes é um mero papagaio de Wall Street, né, um sujeito também desclassificado, tanto quanto o Sérgio Moro, mas ele necessita, às vezes, se pronunciar, e quando ele se pronuncia é um desastre. O Sérgio Moro também fica mais contido e tal, né? Quando fala também é um desastre, porque é isso, na fala eles são obrigados a se revelar, mas podem observar que o Sérgio Moro está sempre acobertado pela mídia, né? A mídia, o Grupo Globo, sobretudo, ele é vamos dizer assim, cria do Grupo Globo, quem está por trás de toda a movimentação política da quadrilha da Lava Jato é o Grupo Globo, né? Portanto, ele tem as costas largas. O Paulo Guedes, ele fala quando ele é obrigado a falar, por isso que eles mandam ele ficar quieto, né? Fala o menos possível. E o Jair Bolsonaro é esse desastre que a gente vê aí, né? Tem que falar também todo dia, e quando ele fala, né, é uma desgraceira, né? Vira aí uma confusão danada, correm os grupos de comunicação de mídia para socorrê-lo, né, para tentar, ao mesmo tempo, eles fazem assim, a tal do morde e assopra. Ao mesmo tempo que eles ficam fazendo críticas ao Bolsonaro, eles dizem o seguinte, mas é inegável que tem a recuperação da economia, por exemplo, é inegável que o Sérgio Moro está combatendo a corrupção. Então deixa aí esses tontos, esses bobos, esses bocós, se divertirem aí com o clã Bolsonaro, com o seu submundo das redes sociais. Teve aí o caso agora recentemente do Bolsonaro dizendo que o jornalista é uma espécie de extinção, não sei o quê. É lógico que ele fala assim em tom de zombaria, né? Fala aí fazendo, vamos dizer assim, tentando ser engraçadinho. Agora ele mesmo já cansou de dizer, não vai ter regulamentação da imprensa, comigo não vai ter regulamentação da imprensa, sendo que a regulamentação é uma determinação da Constituição. O poderio dos grupos de mídia vem da ditadura militar. A Constituição tem 5 artigos que tratam da democratização da comunicação, e isso dependeria de uma regulamentação, como tantas outras coisas da Constituição, coisa que os grupos mafiosos midiáticos nunca permitiram. Portanto, o controle da liberdade de expressão, o controle da difusão de pensamentos ainda é resquícios da ditadura militar. Foi lá que esses grupos se formaram, se fortaleceram, né, e hoje são aí essas máfias, esse cartel mafioso poderoso. O que o Bolsonaro faz? Ele tenta direcionar o seu público, né, os incautos, os desavisados, os que acreditam nesta patranha toda aí, que significa esse projeto de poder, direcionar para os meios de comunicação que lhe dão apoio, e também direcionar para o submundo das redes sociais, que eles dominam, que é aí a indústria da fake news, né?
A CPI da fake news tem mostrado isso reiteradamente. Né? O que o Bolsonaro faz, portanto, é simplesmente um jogo de cena. O central em tudo isso é exatamente o projeto de poder e o programa de governo. É em torno disso que eles começam a trabalhar para ir estabelecendo as forças que vão para as eleições de 2020. Nesse sentido, a oposição também tem que dar os seus pulos. Quer dizer, quanto mais se conseguir isolar, né, esse projeto de poder nas eleições agora, sem dúvida alguma que isso vai influenciar nos desdobramentos no pós-eleições de 2020. Né, o que vem depois, se vai haver uma crise de grandes proporções, né, ou se eles vão ficar administrando, porque a crise já está instalada, né? Concretamente é isso, o Brasil não consegue sair aí do marasmo da economia. Mentira, esses números que eles divulgam são absolutamente mentirosos, são recuperaçõezinhas aqui, recuperaçõezinhas ali, né, que decorrem de fatores meramente conjunturais, não tem uma estrutura de recuperação da economia, porque não tem condições, nesta lógica que eles administram aí, não tem a menor possibilidade de haver recuperação da economia. Né? E numa situação dessa, quem paga a conta, nós estamos vendo aí os índices astronômicos de desempregados. O trabalhador, que é o povo, numa situação assim, é uma mera mercadoria, assim que o Bolsonaro trata. Ele não tem falado aí, é difícil ser patrão nesse país. Ele não fala aí, com menos direito, não é direito nenhum. Quer dizer, ou você é escravo ou você morre, sei lá, você pode ser exterminado de uma forma ou de outra. E aí solta a violência policial, deixa a violência aí, né, nas periferias, essas coisas todas que a gente vê por aí, né, vai eliminando aí. Quanto mais eliminar, melhor, menos problemas que a gente tem para administrar. Então, o projeto de poder deles passa por aí. Não tem povo nesse projeto de poder, os interesses dos trabalhadores, quer dizer, um Estado em que toda a sociedade esteja inserida. A visão humanista das coisas. É uma visão, eles criam uma sub-humanidade. É isso. A lógica de poder deles é de criar uma sub-humanidade. E aí esse discurso antipetista, por exemplo, anticomunista, eu tenho feito aí alguns artigos lá no meu site, o outro lado da notícia.com.br sobre isso, secando o sentido dos discursos anticomunistas, esses oportunistas aí, vigaristas, mercenários, né, que vivem da indústria do anticomunismo, os Hugo Studart da vida, os Euler Fagundes Belém, alguma coisa assim, nem recordo o nome dele completo, lá de um jornal de Goiânia, chamado Jornal Opção. Esse Gustavo Marques, que escreveu esse infame e indecente livro, O Livro Negro do Comunismo no Brasil, o Fábio Panunzi, esse rato de esgoto, né, junto com ele todos os outros aí que a gente sabe quem são, né, a forma como eles trataram aí a polêmica, quer dizer, mais um round daquela polêmica e tal. Eu estou dizendo isso para a gente entender qual é o jogo político em tudo isso. É um jogo de gente desonesta. É um jogo de gente aí mergulhada na lama da corrupção, no fascismo, né? Todos esses aí que eu mencionei, eu demonstro lá nos artigos que eu fiz no outro lado da notícia.com.br. Então, o que nós estamos enfrentando, na verdade, é um projeto de poder que é essencialmente antipovo, que cria essa categoria da sub-humanidade. Tem um artigo que eu falo, inclusive, disso, resgatando um pouco como essa questão tem sido tratada aí do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Como a indústria do anticomunismo se instalou, e o anticomunismo para eles é tudo que seja patriótico, democrático, progressista. Os comunistas são exatamente isso. Agora, em torno dos comunistas tem outras forças democráticas, patrióticas. Essa que aí para eles tudo é comunista, porque são exatamente isso. Eles são parasitas, né, da história. Eles só podem sobreviver. Eu sempre digo aqui que a direita, o único sentido da existência da direita é a manutenção dos seus privilégios. E para defender os seus privilégios, eles precisam atacar, vilipendiar, perseguir. A Operação Lava Jato é a expressão acabada disso, de fascismo, de nazismo. É isso. Essa sub-raça aí, isso já foi falado, né? Lá o ministro
o senador Jorge Bornhausen, né? Precisava acabar com essa raça do PT por 30 anos, um episódio bem conhecido. A raça, o que diziam os que invadiram o Vietnã, os generais, eu falo isso no artigo, lá no Vietnã, né, que nós estamos aqui fazendo uma guerra para mostrar que a guerrilha não compensa. Era isso que eles diziam. Diziam, foi a mesma política que eles usaram na guerrilha do Araguaia do PCdoB. Que agora esses energúmenos, esses vermes, aí, esses que eu citei, recupera a serviço desta lógica aí, é a ascensão da extrema-direita. Esses livros são da política da extrema-direita, anticomunistas e tudo mais. Quer falar, fala, mas também tem que serem desmascarados. Essa que é a questão, né? Aí entra o poder econômico. Por isso que eu digo que é a indústria do anticomunismo. O que eu faço é exatamente lutar para desmascará-los ao máximo. Ao desmascará-los, estamos desmascarando a extrema-direita, o que é esse poder aí, né? O que é o golpe. É a mesma lógica do golpe de 1964. Que muita gente fala, o Bolsonaro. Tem Bolsonaro, tem Sérgio Moro, tem Paulo Guedes, mas tem um projeto. Em 64 eles fizeram assim, começaram o projeto com o Castelo Branco. Depois veio Costa e Silva, depois veio Emílio Garrastazu Médici, depois Geisel e Figueiredo. Veja como ele foi um projeto, né? Um projeto de poder, ele foi se adaptando, se amoldando. E aí caiu porque a oposição fez uma frente ampla, né? As lutas, a guerrilha do Araguaia foi fundamental nisso, para a derrubada da ditadura militar. O que nós estamos vendo hoje, se não a repetição desta lógica interna em âmbito mundial? O que eles fazem com a Venezuela, por exemplo. Constituíram um governo sem passar pela Constituição, pela legalidade democrática, né? Puseram um vigarista ligado a traficantes, o Juan Guaidó, corrupto até a medula, como são esses aqui, Bolsonaro, Guedes, Sérgio Moro, sobretudo, corruptos, comprovadamente corruptos. Puseram lá, então tem um presidente, criaram uma assembleia, fizeram lá as manobras e tudo mais, puseram lá o corrupto golpista, né, o poder paralelo, isso é golpe, claro que é golpe, é a invasão do Vietnã. Eles invadem a Venezuela por outros meios, já que agora, por enquanto, essa questão da invasão militar não está postas por conta das por conta das correlações de forças. O Irã, o que eles fizeram lá? O Trump não titubeou em praticar um ato terrorista, terrorismo internacional. Um ato terrorista, um atentado terrorista. Isso é coisa de bandido. Os grupos que eles organizam lá no Oriente Médio, de mercenários que recebem armas, apoio logístico e tecnológicos, retaguarda política, como é o caso do governo de Israel, do Estado de Israel. Tudo isso é uma lógica de poder que tem por trás grandes interesses econômicos, as grandes corporações, as grandes corporações do cartel do petróleo nos Estados Unidos. Isso é histórico. Aí, desde que o petróleo virou a principal fonte da indústria, né, da modernização do capitalismo, como a história do petróleo, a saga do petróleo, merece um capítulo à parte, inclusive no Brasil. Por que a Lava Jato surgiu exatamente na Petrobras? Eu escrevi, tem lá também no meu site, outroladonoticia.com.br, a história da Petrobras atacada constantemente pela direita desde que ela surgiu, desde antes dela surgir, a rigor, com a história do petróleo, do Monteiro Lobato, essas coisas todas. Junto com essas corporações tem as corporações da indústria armamentista, o chamado Complexo Industrial Militar Norte-Americano, que é decorrência dos arranjos de forças do pós-Segunda Guerra Mundial. O que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, em Dresden? Quem não conhece a história tem aí na internet. Eles pulverizaram uma cidade, né, sem alvo militar, uma cidade, né, não sei quantos habitantes tinha, não me recordo agora. Simplesmente dizimaram a cidade, os norte-americanos. Para dizer o quê? Para mostrar para a União Soviética, nós temos aqui isso aqui, ó. Se vocês avançarem um passo aí, de onde a gente determina até onde vocês podem chegar, a gente faz isso aqui. Depois jogaram as bombas de Nagasaki e Hiroshima também dentro dessa lógica, sem necessidade. Não tinha uma estratégia militar. Já era o nascimento da chamada Guerra Fria, do anticomunismo. Aí Euler Belém, de Fagundes, de França Belém, Hugo Studart, Gustavo Bezerra, Fábio Panunzio, esses anticomunistas de meia pataca, são todos
apologistas desses genocídios que eu escrevo lá no meu artigo. Tudo isso vem para cá na lógica desse projeto de poder. Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e Sérgio Moro. E tudo isso está envolvido na correlação de forças que passa, sim, tem esse ponto de inflexão que são as eleições de 2015. Isso vai determinar muito o que vai acontecer no pós-eleições de 2020. Muito obrigado pela atenção. Repito aqui o desejo de um feliz 2020, de lutas, de combates, e vamos em frente aqui na nossa missão de desmascarar esses vigaristas, picaretas, ladrões do povo, explorador do povo, anticomunistas e oportunistas e mercenários. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.